Olá, bom dia. Olá, bom dia! Muito obrigada pelo convite, Luiz. É um prazer estar aqui. De nada, é um prazer. Bom dia, pessoal. Boa noite, boa tarde, onde quer que vocês estejam aí assistindo a mais um programa do Brasileiros Sem Fronteiras. E esta semana a nossa convidada especial é a Rosani, do Rio Grande do Sul, Brasil, né? Já há muitos anos já está morando na Alemanha. Hoje ela vai falar como começou a carreira profissional, pessoal, a carreira de vida lá no Brasil. Ai, que legal. Eu fico bem feliz de poder falar, né? Todo mundo acho que deve ficar bem contente de poder contar sua própria história. Então, eu tenho, na verdade, eu acho que é um privilégio poder, de certa maneira, dar sequência à questão de ter trabalhado no Brasil, fora do Brasil, que nem todo mundo, às vezes, tem essa possibilidade, mas no caso, por ser empreendedora, a gente sempre está começando, né, Luiz? Em todo país que a gente vai, a gente meio que começa do zero de novo. Mas muitas vezes não é do zero. A gente já começa com aquela experiência adquirida, com as vivências que foram, que tu traz de outros países ou de outras épocas. E eu iniciei como empreendedora no Brasil, eu recordo muito bem, porque meu pai fez uma parte muito importante, ele contribuiu muito para que eu me tornasse uma empreendedora. Eu recordo que eu estava na faculdade, iniciando a faculdade, né? Foi faculdade de jornalismo, que eu fiz jornalismo, e fiz educação física. Queria me tornar uma jornalista esportiva na época, era o meu grande sonho. Mas ao mesmo tempo eu também tinha muita vontade de trabalhar e ganhar dinheiro. Acho que isso é bem normal. A gente adolescente, todo mundo quer ter seu próprio dinheiro, poder comprar suas coisinhas. Eu tinha muita vontade disso. E aí eu fui iniciar, me surgiu a ideia, através de amigos, de abrir uma malharia. E para mim era tudo muito simples, assim, abrir uma malharia para mim era lá comprar uma máquina, contratar gente, começar a fazer o trabalho, desculpa, e que isso ia se tornar como que andar sozinho, né? Na verdade, a gente sabe que montar negócio não é bem assim. Eu fui conversar com meu pai, disse, meu pai, eu tive uma ideia. Eu gostaria de abrir um negócio e é uma malharia, mas eu não tenho nenhum tostão furado, não tenho dinheiro nenhum, né, para conseguir comprar as máquinas e poder montar toda uma estrutura. E eu gostaria de estar começando aqui se fosse possível, como todo bom negócio começa na garagem, o meu também iniciou na garagem. Uhum. E o meu pai dizia assim, mas escuta aqui, como é que tu acha que tu vai dar conta de fazer as duas universidades que tu tá querendo fazer e mais o trabalho? Então, isso é uma coisa que tu vai ter que pensar muito bem, porque também tem a questão financeira, né? Eu quero que tu te forme, porque Uhum. esse é um dos problemas muito que acontece. Quando a gente põe um negócio, a gente começa a ganhar dinheiro, parece que os estudos ficam em segundo lugar. E o meu pai disse assim, se não, aqui há uma das condições muito importantes para mim te auxiliar, é que tu possa terminar a tua universidade. Então, meio que foi um compromisso assinado ali naquele momento para que ele pudesse me auxiliar um pouquinho. Eu recordo muito bem como foi importante esses primeiros valores que a gente recebe lá da família da gente, né? Como a gente só vê, quando a gente é jovem, a gente só vê o hoje e o amanhã como máximo. E os pais da gente sempre veem um pouco mais adiante, sempre tem aquela visão maior do futuro. E era uma preocupação muito grande dele que na medida que eu começasse a trabalhar com aquilo que eu queria montar o meu negócio, que provavelmente iria bem, porque para mim ele disse, tu tem muita chance de te dar bem como empreendedora, citou desde o ponto de vista dele assim algumas características que ele via em mim, e uma delas era essa iniciativa, que eu sempre era uma pessoa que eu tinha muita iniciativa e olhava sempre para frente, corria alguns riscos, e ele via isso como sendo muito importante para ser uma empreendedora, e apostou as fichas em mim. Então, durante 10 anos, que não é pouca coisa, eu tive uma malharia e segui com as faculdades, consegui me formar em jornalismo no Brasil, não atuei na área enquanto eu estava nesse período do Brasil, e montei a estrutura de uma malharia, que começou naturalmente muito simples, como todos os negócios, de uma maneira geral, que os empreendedores iniciam,
onde eu comprei uma máquina, eu pintei a minha própria máquina, eu trabalhava com malharia é moda, né? De certa forma, a gente fabricava roupas para lojas, boutiques e etc. Então, para mim, era muito importante que a minha primeira máquina tivesse uma cor muito bonita, era uma coisa assim, bem da época, ingênua. Uma máquina profissional, a última coisa que importa nela é que ela seja bonita, porque ela tem uma estrutura de ferro, ela é muito forte, e isso não aguenta por muito tempo, uma máquina pintada. Mas eu queria assim, e pintei a máquina, para mim, assim, ela foi o símbolo, era da cor verde, foi o símbolo da esperança, eu acho, porque ali começou toda a minha história com o empreendedorismo, com as dificuldades que se apresentaram, com os desafios, que eu nem digo dificuldades, são desafios que propiciaram um crescimento e uma visão de negócios, porque eu comecei, só tinha máquina, daí tinha um funcionário, aí eu descobri que não adiantava só fazer o tecido, que tinha que cortar, que tinha que costurar, nada disso eu sabia. Eu achava que tudo ia acontecer assim muito naturalmente. Você não era costureira, né? Eu não era costureira, eu só queria era fazer as roupas que eu achava que era bonito, que eu achava que as pessoas iriam gostar de usar. A minha ideia era muito simples no início, eu não tinha muita visão de muita coisa, eu só queria, achava que aquilo era um bom negócio, que o mercado precisava, eu conhecia pessoas que precisavam, que iriam comprar, e isso foi o suficiente para mim. Não me importava com o que ninguém pensava e comecei. Então, assim, o início de comprar um novelo de lã industrial para fazer pedidos de várias caixas, isso é tudo um processo de aprendizagem, de aprendizado que eu tive muito grande na época. Então, foi uma coisa assim bem importante para mim ter conseguido passar por todo esse processo de comprar um botão para fazer pedido de vários botões, de ter 2 funcionários para chegar a ter 10 funcionários dentro da própria empresa, mais 3 funcionários contratados fora para prestarem serviços, de ter um cliente para ter vários clientes, todo um aprendizado de poder se movimentar no mercado, assumir compromissos, custos, gastos. Não é só vender, mas tu também te compromete na hora de fazer pedido, né? E fazer os pagamentos disso, de ter os funcionários, de ter gente que te coloca na justiça, porque é um dos tópicos que eu acho assim que a gente vive, que me veio da experiência no Brasil, como era uma época onde as pessoas colocavam os seus chefes, os donos da empresa, com muita facilidade na justiça. Às vezes eram pessoas que trabalhavam durante um período pequeno, 4, 6 meses, 8 meses, e colocavam a pessoa na justiça, era como que uma moda, assim, por qualquer situação. E isso, às vezes, para mim, ficou como uma coisa assim, gente, eu imagino que a gente só coloca na justiça uma empresa depois que tu estás trabalhando durante muito tempo nela, onde se realmente se comprova uma grande dificuldade para valer a pena. Porque imagina isso nos processos judiciários, quanto tempo as pessoas não perdem, naturalmente, quando as coisas não é uma questão judicial muito grande, para poder rever tudo isso, enquanto poderiam usar aquele tempo para fazer uma coisa que realmente era de fundamental importância. Então, foi um aprendizado de várias coisas, não foram só alegrias, naturalmente, a gente passa por grandes desafios, mas eu aprendi muito, porque eu comecei simplesmente do zero, do nada, para entender como é que se movimenta o mercado, para me adequar durante o processo dos anos, né? São muitos anos que eu estive trabalhando com isso, para entender um pouco assim como são as pessoas dentro do mercado do dia a dia, do comércio, né? Então foi um aprendizado muito grande e isso, certamente, muito disso contribuiu e contribui hoje bastante para o trabalho que eu desenvolvo na Alemanha, porque é uma questão de superação que vem já, eu acho que já vem plasmado dentro da pessoa, assim.
Então, esse foi um período muito bonito e muito importante na minha vida profissional, na minha carreira como empreendedora no Brasil e tive muita sorte de depois poder transformar isso. E muita gente usa, né, essa parte do se reinventar, mas se foi uma reinvenção baseada em algo que já foi muito vivenciado lá. E isso me trouxe realmente muita coisa boa, assim, uma estrutura muito boa de fortaleza interna, digamos assim, e segurança. Rosani, e quanto à educação física, você terminou o curso? Então, eu não terminei educação física, porque logo em seguida eu fiz uma escolha, né? Eu não tinha como condições de ser uma empresária, no caso, eu tinha o meu negócio, e fazer as duas faculdades. Então, eu priorizei o jornalismo. E a educação física eu fazia na URGS, né? Uma faculdade, o jornalismo era na faculdade privada e a educação física era na pública. Então, eu dei prioridade para a educação física até em função dos investimentos, né, que eram muito mais altos. E aí veio o convite para sair do Brasil e ir para a Espanha na época, com meu marido. Hoje ainda é meu marido. Ai, que bom! E aí foi uma escolha, assim. No meu caso, dei sequência por uma questão de não estar mais lá e não poder ter esse tempo disponível. Mas foi uma pena, porque me faltou um ano, e em um ano eu teria conseguido terminar. Mas aprendi muito, porque a educação física, para quem trabalha com negócio, é muito importante, porque ela te dá essa questão de tu perceber que quando tu acha que tu tá no teu limite, tu ainda tem 30% para dar. Que é isso na educação física que a gente aprende, que é a superação, né? Tu tem esse fôlego para dar 30% a mais quando tu acha que tu tá correndo, fazendo uma corrida que tu acha não posso mais, não posso mais, não posso mais, não aguento mais, não aguento mais. Aí a gente aprende com todas as disciplinas dos esportes e todas as metodologias e as técnicas que 30% muito mais está aqui na tua cabeça do que realmente, efetivamente, no teu corpo, né? No teu condicionamento físico. Então, a gente sempre tem 30% a mais para dar. Então, isso eu ainda trago muito hoje, quando eu estou no negócio, eu vejo, gente, não dá mais, eu ia até para passar para os demais, sem dizer claramente, ainda tem 30% aí que dá para ser dado para o negócio, e 30% é bastante, hein? É muito 30%. Uhum. E quais foram as cadeiras que você pagou em educação física na época? As Eu matérias? fiz praticamente todas as práticas. Para mim, me faltou terminar o estágio, que o estágio são 6 meses, né? E me faltou, eu acho que faltou atletismo 4, faltou algumas, 2 ou 3 disciplinas ligadas, ginástica rítmica 3, eu acho que esgrima 2, me faltou um número ali Olha, esgrima, que pequeno interessante. de práticas e aí o estágio, né, que foi muito importante, assim, e não deu para dar sequência. E qual era a sua matéria preferida na faculdade, em educação física? De educação física? Basicamente, assim, as práticas, né? Porque eu sempre fui muito da competição, então as práticas me puxavam muito, o esporte em si, né? Ele puxa muito, assim. Mas de todas as que eu mais gostava e mais desenvolvi são os esportes de equipe, né? Que não são os individuais. Por exemplo, eu gostava da natação, mas a natação é um esporte individual. Esses esportes individuais, às vezes, a performance depende muito da pessoa em si. E a equipe, tu desenvolve outras habilidades e outras aptidões, que é justamente trabalhar com outras pessoas junto, né? Que não é só a tua cabeça que define como vai ser, como seria numa natação, mas os esportes, vôlei, handball, ou enfim, basquete, que tu tem que entrar em comum acordo com todos juntos. Então, todos são 5 pessoas, ou 6 ou 7, não importa qual esporte, ou mesmo no futebol, que a gente também é feminino.
todas as pessoas pensam por um. Então, o esporte de equipe desenvolve muito isso. Eu acho isso muito importante, né? Porque isso também desenvolve dentro da pessoa capacidades e habilidades de dividir com os demais, de ceder, de flexibilizar, que não é só a tua opinião que importa. Eu acho que isso também é algo muito, muito importante nos dias de hoje. Bom, acho que sempre foi, mas essa questão da divisão, né, de poder contribuir um com o outro, isso também é muito importante, e nos negócios sempre é. Uhum. Certo. Então, o sucesso não vem só de uma pessoa, mas do grupo como um todo, né? Isso é interessante. E para os negócios é essencial isso aí. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter claro, assim. O empreendedor, normalmente, ele tá sozinho, né? É muito difícil tu começar um negócio onde tu tem já pessoas trabalhando para ti. Uhum. Mas a questão de tu poder entender que tu também precisa dos outros para o teu negócio, não quer dizer que necessariamente são teus funcionários. Uhum. Mas uma pessoa, às vezes, ela precisa ter, ou mesmo nos dias de hoje, tu precisa ter um site, ou tu precisa ter alguma rede social que tu vai desenvolver, um designer gráfico, um contador. Tudo isso hoje é um pouco de um trabalho de equipe, né? Porque tu precisa do trabalho do outro para que o teu negócio siga em frente. Ou tu precisa da contribuição de alguém para que tu seja visualizada. Por exemplo, agradeço Brasileiros Sem Fronteiras hoje pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez falando do meu trabalho. Isso é uma parceria. Isso é a oportunidade de poder estar falando mais uma vez para outro tipo de público ou para as pessoas que vierem aceder ao teu programa, que eu sei que também é muito bem assistido e que traz muitas coisas interessantes para as pessoas. Então, isso é, de certa forma, esse entendimento que a gente tem que ter, que é com o outro, né? Que, na verdade, viver sozinho, ninguém quer viver sozinho e não é para isso que a gente está no mundo. A gente está no mundo para viver com várias pessoas. Mas o empreendedor em si, quando ele inicia o seu negócio, ele naturalmente ele está bastante sozinho. Ele tem esses parceiros que se contrata às vezes para trabalhos, mas que é visto como parte da equipe. Eu acho que essa é a forma da visão, muitas vezes, que precisa ou poderia ser atualizada. Uhum. Muito bem. Rosani, que tal convidarmos o pessoal para escrever algumas perguntas? O que é que você acha? Não, maravilhoso. Eu acho que o pessoal tem que poder saber, assim, eu estou aqui disponível, podem perguntar se vocês têm interesse. Na verdade, tem que ver dos interesses de cada um. Hoje, eu estou na Alemanha, tenho uma empresa aqui que se chama Caro Business Consulting, que é naturalmente para aberturas de empresas ou de pessoas que estão aqui na Alemanha e queiram abrir as suas empresas, mas é importante saber assim que não é só a abertura da empresa. Abrir uma empresa é relativamente fácil, né? Porque é uma questão de preencher documentos, mas a questão mais importante é justamente essa questão do como. Como eu vou fazer a minha empresa andar? De que maneira eu vou captar os meus clientes? Então, são várias perguntas que ficam no ar, que isso é um dos tópicos que eu acho importante a gente estar trazendo, que também tem a ver com as novas formações, né? Que eu fui adquirindo com o passar do tempo, que é a formação de coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching, a questão da mentoria, a questão do assessoramento. Acho que isso seria também importante a gente até abrir para perguntas sobre empresas na Alemanha, para quem tem interesse, mas também já está convidando as pessoas para o próximo bloco, né, Luísa? Que a Luísa deu uma ideia que eu achei que também pode ser bem positiva, que é sobre falar sobre as diferenças dos acompanhamentos que podem ser feitos e as diferenças, o que cada coisa oferece para as pessoas, né? O que significa a mentoria, o que significa a assessoria e o que significa a mentoria. E a abertura para perguntas sempre disponível, é só o pessoal perguntar, isso tem a ver com negócios, podem colocar as perguntas e mandar para a Luísa, que depois a gente pode estar gravando um vídeo com as respostas.
Então, Rosani, até a próxima semana, pessoal, até o próximo bloco. Estamos aguardando a sua pergunta. Até a próxima. Obrigada, Luísa.